Vamos ler aí Isaías, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O juízo do Senhor sobre o pecado de Israel. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento, o coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse. Isaías está deixando de forma bem clara, bem categórica, que a mensagem que ele está trazendo, que aquilo que ele vai anunciar, aquilo que ele está anunciando àquelas pessoas, não é algo que ele parou, meditou, analisou, e agora ele vem diante do povo de Deus e diz: olha, eu pensei, eu meditei, e o que eu trago para vocês é exatamente isso. Mas ele já começa dizendo: olha, prestem atenção, que isso aqui é palavra de Deus. Foi Deus quem mandou falar a vocês. É Deus quem mandou entregar esta mensagem a vocês. E ele diz então: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. E aí ele dá um exemplo bem interessante. O boi conhece o seu proprietário, e o jumento o coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Se você já mexeu com criação, você sabe que é exatamente desta maneira. O animal, ao avistar o dono, simplesmente do dono o chamar, ele já vem em direção ao dono esperando o alimento, o gado, o boi, o cavalo, são tudo desta maneira. E ele diz: olha, o jumento, ele sabe, ele conhece o seu dono, ele sabe que o seu dono vai colocar o trato para ele, e dá o exemplo desses animais e diz: olha, até esses animais eles têm uma percepção melhor do que o meu povo, melhor do que os meus filhos. Esse povo não entende, esse povo não se prostra diante da minha palavra. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, de forma, é claro, retórica. Você deve meditar e responder aí para você mesmo. Quando você saiu da sua casa hoje para vir para esse culto, qual era o objetivo? Qual é o seu objetivo ao vir até a igreja? O seu objetivo é de sair da sua casa e chegar aqui e ouvir uma palavra do jeito que você quer? Talvez muitos podem ter saído de seus lares com este pensamento: hoje eu quero ouvir acerca de algo. Hoje eu preciso que Deus fale assim comigo. Mas a grande verdade é que eu e você devemos vir a um culto como esse, ou a um pequeno grupo como o nosso, com um único objetivo: de sermos instruídos por Deus, de sermos instruídos na palavra de Deus. E o objetivo não é nós ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir. O objetivo de nós nos reunirmos é sermos instruídos nas Sagradas Escrituras e ouvirmos aquilo que de fato eu e você precisamos ouvir. Há muitas coisas que nós passamos e enfrentamos, que na maioria das vezes nós vivemos numa cultura e somos influenciados por essa cultura. Muitas das vezes você pode não se submeter à palavra de Deus, justamente porque você já tem alguns pensamentos definidos em sua mente, em seu coração, que muitas das vezes pode ter sido influenciado pelo mundo, influenciado pela cultura, e aí você vem para a Escritura, e os seus olhos muitas vezes estão vendados, ou os seus ouvidos tapados para não se submeterem à palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós formos nos debruçarmos diante da Escritura, nós sempre precisamos pedir a Deus para que Ele abra o nosso coração, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos de fato nos submeter às Sagradas Escrituras. Porque você pode ser um cristão genuíno, você pode frequentar a igreja há anos e às vezes você pode carregar alguns conceitos que são contra as Sagradas Escrituras, que são princípios que afrontam a sua fé. Então, por isso é muito importante, quando nós nos reunimos, você vir com este coração disposto a ouvir
o que você precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir. E ao recebermos aquela mensagem, nós devemos analisar aquela mensagem. Será se, quando eu ouço essa mensagem, a partir do momento que eu recebi essa mensagem, será se eu me submeto a ela, se eu me submeto às Sagradas Escrituras, ou há algumas reservas em minha vida, justamente porque eu cresci num país como esse, com inúmeras influências, e muita influência da cultura, em nossos dias sempre foi assim. E aí está a grande diferença. Você como cristão, eu como cristão, nós não fomos chamados para sermos guiados, conduzidos pela cultura. Você como um cristão e eu como um cristão, nós fomos chamados para sermos guiados pelas Sagradas Escrituras. Mas você pode ter certeza que em algum momento de sua vida, isso vai ser colocado em evidência. Será mesmo seu determinado ponto, que a Escritura diz A? Será se eu devo obedecer à Escritura? Será se eu devo me submeter a esta palavra? Por que eu estou dizendo isso? Em nosso país, acho que foi ontem ou segunda-feira, eu creio que foi ontem, um homem que se diz pregador aí do Evangelho em nosso país, e muitas pessoas o seguem, ele disse que nós temos que contextualizar a Escritura, ou seja, que você precisa atualizar a Escritura para os nossos dias. Primeiro porque a Escritura ela já é bem contemporânea. Nós temos estudado o livro de Romanos, a carta de Romanos, e nós podemos perceber isso de forma bem clara. A Escritura é bem atual. A Escritura é relevante. Tudo que nós precisamos está aqui nas Sagradas Escrituras. E aí esse líder ele usou essas palavras justamente para justificar o seguinte, para justificar o homossexualismo dentro das igrejas. E ele diz, olha, se nós queremos fazer a diferença, em nossos dias nós precisamos contextualizar a Escritura, trazer a Escritura para os nossos dias. Eu não sei de onde de fato ele tirou, que trazendo, contextualizando, como de fato a Bíblia é atual, isso iria aprovar o homossexualismo dentro da igreja. E aí ele disse, foi mais longe e disse o seguinte, olha, nós não podemos aceitar que 2 ou 3 versículos condene os homossexuais que estão dentro das igrejas, os gays que estão dentro das igrejas. Ou seja, pouco importa o que a Bíblia diz. Pouco importa o que as Sagradas Escrituras dizem. Se ele acha que deve fazer assim, vamos fazer. Ponto final. A Bíblia está errada. E esse é um caminho de morte. Você precisa se lembrar disso. Esse caminho que esse pregador tomou, está tomando, eu sei, é um exemplo grotesco, mas que eu e você podemos aplicar em nossas vidas. Não, isso aqui que a Bíblia está dizendo para mim, hoje não vale. Eu não preciso me submeter a este ponto da Escritura. Então você deve ficar muito atento, todos nós devemos ficar muito atentos, e por isso eu comecei com esta pergunta, por que você está aqui? Você está disposto a ouvir o que a palavra de Deus diz e se submeter às Sagradas Escrituras? Ou nós queremos, domingo após domingo, quarta após quarta, recebermos uma mensagem e fazermos o que nós bem quisermos? Então você precisa analisar. Ou você se submete à palavra de Deus, ou nós nos submetemos à palavra de Deus, ou não podemos nos intitular cristãos, povo de Deus, povo do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E o contexto de Isaías, como eu disse a semana passada, Isaías está descrevendo um tempo de apostasia generalizada, onde as pessoas não queriam Deus, como em nossos dias, algo completamente contemporâneo. Muitos não querem se submeter à palavra de Deus e às Sagradas Escrituras. E muitos líderes religiosos levantando, dizendo estar falando em nome de Deus, que também estão abandonando a verdadeira fé, que estão abandonando as Sagradas Escrituras, diluindo as Sagradas Escrituras. No tempo de Isaías havia bons reis, tinha um grande profeta, Isaías, e também na mesma época, quase na mesma época, havia Jeremias, um grande servo do Senhor, também profetizando e trazendo a palavra de Deus. E diz as Sagradas Escrituras que mesmo assim, com bons reis, com profetas da parte de Deus, o povo não se arrependeu dos seus pecados. O povo continuou em seus pecados. Eles permaneceram em seus pecados. E diz aqui então, verso 2, Isaías dizendo, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse, o Senhor,
criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Ou seja, primeiro princípio aí, eu sou o Criador. Deus é o Criador. E isso está bem claro em toda a Escritura. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador. Mesmo que inúmeras criaturas não se prostrem e se achem no direito de se levantar contra Deus. Ele diz bem claro, eu sou o Criador. Eu te criei, eu fiz você. Por que o evolucionismo ele é tão demoníaco, né? Que o homem evoluiu, ou seja, ele não foi criado. Não existe uma mente brilhante, como a de nosso Deus, que criou o homem, que criou o ser humano. Então isso é algo completamente demoníaco e nós vemos sendo apresentado, seja nas escolas, sendo na grande mídia, como algo completamente concreto, como se fosse algo aprovado pela ciência, e como o próprio nome já diz, é apenas uma teoria. Mas é algo completamente contrário à minha fé e à sua fé. E isso se estende a todas as áreas de nossa vida. Por quê? Ora, a criação ela é a base da nossa moralidade. A criação é a base da nossa moralidade. Ou seja, Deus te criou. Ou seja, eu te criei para que você possa agir de determinada maneira. Eu criei você, eu te fiz para que você se submeta à minha palavra. Eu sei como você funciona. Eu sei para que eu te criei, para que eu criei o homem, para que eu fiz o ser humano. Ou seja, se você, como ser humano, como cristão, vive diferente da maneira a qual o seu Deus, o seu Criador, ordena, você deve estar preparado para mais cedo ou mais tarde se encontrar com a desgraça e o infortúnio. Se nós, como filhos de Deus, e toda a humanidade como criatura, pessoas que foram criadas por Deus, se não se submeterem à palavra de Deus, às sagradas escrituras, você deve se preparar, pois mais cedo ou mais tarde você irá encontrar com a desgraça e com o infortúnio. E eu não estou me referindo apenas ao inferno, à eternidade, uma eternidade de sofrimento, mas aqueles que não se submetem à palavra de Deus hoje mesmo, ou dias, vão sofrer. Sempre que o homem negligenciar a voz de Deus, ele vai sofrer, ele vai se deparar com a desgraça e com o infortúnio. Ele vai se deparar com uma existência miserável, pois ele não se submeteu à palavra de Deus. Como diz Eclesiastes capítulo 12, verso 1, o autor diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. E é interessante que Eclesiastes capítulo 12 descreve exatamente a vida do homem, como é uma vida breve, frágil, é exatamente a expressão da nossa existência. E o autor diz, olha, fique atento ao seu Criador, em todos os dias. Por que mocidade? Olha, o jovem ele se acha forte, em completo vigor, força, ou seja, ele não precisa de Deus. E o autor está dizendo, olha, fique atento, os dias da tua mocidade. Pois olha, pode ser que cheguem os dias difíceis e você não terá prazer em viver. Quando nós percorremos o Novo Testamento, nós chegamos em Mateus capítulo 19, nós vemos que Jesus, quando foi dar base moral para o casamento, condenando assim o divórcio, Jesus ele regressou para Gênesis, ele regressou para a criação, e Mateus capítulo 19, verso 4 e 5 diz, Jesus respondeu, não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Desde o princípio o Criador os fez, homem e mulher. Essa é a base para o matrimônio. Essa é a base para um casamento. Deus criou. Deus ordenou que fosse desta maneira. A base não é, olha, isso vai te fazer feliz, então faça. Não, a base é o seguinte, olha, no princípio, na criação, Deus ordenou que fosse desta maneira. Hoje nós vemos inúmeros líderes religiosos, ao tratarem sobre o homossexualismo,
Eles pegam inúmeros exemplos, né? Homens estudados, e eles trazem à comunidade exemplos da ciência, e aí eles vão condenar a prática homossexual dizendo o seguinte: olha, homem com homem não reproduz, a ciência diz isso ou aquilo. Eles usam muito o argumento natural para refutar o homossexualismo. E até algumas pessoas dizem, né? Será que eles não percebem, dizendo acerca dos crentes, será que eles não percebem que tem gente que não quer reproduzir? Tem gente que quer apenas manter relação sexual e ser feliz? Eles não estão nem preocupados se eles irão reproduzir ou não. E aí fica inúmeros debates. Você precisa se lembrar da base, da criação. Essa é a base. Deus te criou. E ponto final. Ele fez para você viver, para que você exista e viva de determinada maneira. Então eu não preciso entrar e trazer inúmeros argumentos da ciência ou apresentar qualquer outro motivo. A única coisa que eu preciso falar e anunciar é o seguinte: Deus te criou. Deus te criou para que você viva de uma determinada maneira. Deus te criou e você deve submeter a palavra dele. Você deve se submeter às sagradas escrituras. A pergunta que nós devemos fazer é exatamente essa. Você crê que existe um Criador? Ora, nós cremos, a Bíblia é de fato a verdade. A Bíblia é de fato a palavra de Deus. Ora, se como nós cremos, de fato ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, ponto final. Queira o homem gostar ou não, ele deve se submeter às sagradas escrituras. Ou seja, existe um Criador e nós somos a criatura. Depois que nós nos arrependemos dos nossos pecados, diz João, que deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O restante é criatura. Foram criados por Deus e mesmo assim eles devem se submeter à palavra de Deus. Ou seja, Deus é o Criador de toda a humanidade. E nós existimos para a glória de Deus. O ateísmo não é algo moderno. Quando você lê Isaías capítulo 29, verso 16, Isaías diz: como sois perversos, por acaso o oleiro é como barro, para que a obra diga acerca do artífice? Ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou. Ele não tem entendimento. Como assim? Ou seja, o ateísmo não é nada moderno. Como o salmista também no Salmo 14, verso 1, ele diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Para quê? Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O homem quer se levantar contra Deus e quer a todo custo dizer que Deus não existe justamente para isso. Para ele pecar sem sentir culpa. Pecar livremente. Viver como se não houvesse um Deus. É a única maneira dele pecar sem sentir peso. E Isaías está dizendo aqui, olha, eu criei filhos e os exaltei. Ou seja, Deus os fez assim. Eu os fiz grande. O ser humano não é como um animal. Como diz o salmista no Salmo 8, verso 4. Quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o homem para que te lembres deles? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Ou seja, Deus nos engrandeceu, nos dando dignidade, humanidade. E há diversas maneiras de Deus nos engrandecer, como nós vemos na Escritura, de Deus poder engrandecer uma nação, fazer uma nação próspera, prosperar, avançar. E nós vemos exortações na Escritura, quando Deus diz, olha, quando vocês prosperarem, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam que vocês estão prosperando, porque eu abençoei vocês. Eu cuidei de vocês. E é exatamente isso que eu e você temos que nos lembrar todos os dias. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesses recebido? Ou seja, do que nós temos? O que nós temos para nos vangloriar? O que nós podemos chegar, qual dia nós poderemos chegar diante de Deus e dizer, olha, eu conquistei isso. Mas é exatamente isso que eu e você somos tentados a fazer todos os dias. Se você está ali, você se casou, você está vivendo uma vida feliz, você está com um bom trabalho, você é tentado a achar que você fez aquilo.
que você conquistou aquilo. Porque você é excepcional, você é inteligente, você é habilidoso. Lembre-se do que Paulo está dizendo. Você não tem nada sozinho. Nós não conquistamos nada sozinho. Tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus para com cada um de nós. Então não se engane, foi a graça de Deus. Eu e você, nós não servimos a Deus porque é gostoso, ou não devemos servir a Deus como a maioria dos que se dizem cristãos querem o servir, porque Ele pode me dar coisas, porque Ele pode agregar coisas à minha vida, Ele pode me dar dinheiro, Ele pode me dar uma casa, Ele pode me dar um trabalho. Você não deve servir a Deus por conta disso. Se Deus te der coisas e nós oramos, como o Elvis bem disse aqui no início, oramos e pedimos a Deus para que Ele cuide de nós, que Ele nos abençoe. Mas nós não o servimos porque Ele pode nos dar coisas. Nós o servimos porque Ele é o nosso Deus. Nós o servimos porque Ele é o nosso Criador, Ele nos criou. Nós pertencemos a Ele. Ele nos resgatou na cruz do Calvário. Como diz Paulo em Romanos, Ele nos comprou. Ou seja, nós temos um dono, nós pertencemos a Deus. E é por isso que nós o servimos. Ou seja, nenhum problema que você esteja enfrentando, por maior que seja os seus problemas, não vai alterar o fato de que Deus é Deus, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Criador. E isso é um dos grandes problemas hoje dentro da igreja, em nosso país. As pessoas acharem que Deus é obrigado a que elas façam o que elas querem, na hora que elas querem. Como se Deus fosse obrigado a se submeter às suas ordens. Ah, mas eu estou passando dificuldade, Deus me abandonou. Quem disse que Deus te abandonou? Ou quem diz porque você está sofrendo, passando inúmeros problemas, que Deus não existe? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Criador. Ou seja, nós viemos de Deus, nós fomos criados por Deus, e você deve se lembrar disso todos os dias de sua vida. Não importa o tamanho do meu problema, por maior que ele seja, não vai alterar o fato de que Deus é Deus, de que Ele é o Senhor. Não importa se uma doença, se você seja sobrecarregado com uma doença, ou qualquer outro problema, Ele continua sendo Deus. Nada altera o fato de que Deus é Deus. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, que as pessoas estavam revoltadas contra Deus. Ainda no verso 2, a parte B do versículo diz: Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O engraçado é que Isaías, antes dele falar dos pecados contra o próximo, Isaías fala do pecado contra Deus. Antes de Isaías anunciar que eles estavam pecando uns para com os outros, ele diz: olha, vocês se rebelaram contra Deus. Quantas pessoas hoje revoltadas, com raiva de Deus. Muitos com raiva de Deus porque nasceram em uma família, enfrentaram inúmeros problemas, enfrentaram inúmeras dificuldades. Pessoas revoltadas com Deus porque tiveram uma vida difícil, sofrida. Revoltados, outros estão revoltados com Deus por conta do corpo que elas têm, que eles possuem. Outros estão revoltados de diversa maneira. E isso é um símbolo clássico da revolta contra Deus. O interessante é que em nossos dias as pessoas se levantam e alguns dizem, vocês ficam discutindo teologia. O importante é amar o próximo. Sim, mas para você amar o próximo, isso só acontece como fruto de um relacionamento certo com Deus. A única maneira de você amar o seu irmão, amar o próximo, é se de fato você conhece a Deus. Se Deus habita em você, se o Espírito de Deus habita em você. A única maneira de um homem andar e abençoar a vida do seu irmão, amar o próximo, é exatamente assim. Ele ter um relacionamento certo com Deus. Algumas pessoas acham que Jesus ele veio para que nós possamos viver melhor uns com os outros. Você acha mesmo que Jesus veio para que eu e você possamos viver melhor uns com os outros? Apenas para isso? Não. Jesus não veio apenas para isso. Para que nós possamos viver melhor uns com os outros. E sim, Jesus veio para que eu e você possamos voltar para Deus. Esse é o grande objetivo.
Jesus não veio para solucionar os seus problemas aqui nesta vida apenas. Como Paulo vai dizer, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes desta terra. Então Jesus não veio apenas para resolver, para melhorar o relacionamento uns com os outros, ele veio para nos levar de volta para o Pai, para nos resgatar. Ele veio porque nós não poderíamos subir até Deus. Por isso ele veio ao nosso encontro, para que nós possamos voltar para Deus. Em alguns momentos vai ser difícil até dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria família. Jesus já disse isso, olha, eu não vim trazer paz. Pode ser que em determinado momento o pai vai se levantar contra filho, filho vai se levantar contra pai e vice-versa, e assim vai. Só que toda essa revolta leva o homem a andar confiando em si mesmo. Toda essa revolta que muitas vezes você pode cultivar, te leva a andar confiando em si mesmo, que já é o meu terceiro princípio aí. A revelação versus a razão. Como Isaías disse aqui, olha, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse. Foi o Senhor quem disse. Não sou eu que estou dizendo. Eu não parei, eu não meditei e cheguei a essa conclusão. É exatamente isso que Isaías está dizendo. O Senhor está dizendo. O Senhor mandou eu dizer. Como nós atingimos o conhecimento? Como que nós atingimos o conhecimento? Ou é por meio da revelação, ou, como o homem acha, por meio da razão. A revelação é Deus mostrando a verdade acerca de tudo. Deus se revelou a nós por meio de sua palavra. Ou seja, tudo aquilo que a nossa visão de mundo, deve partir das Sagradas Escrituras. Não é aquilo que eu acho, mas é o que Deus diz por meio de sua palavra. Eu apenas devo me submeter a essa palavra. Ou seja, a maneira de você obter conhecimento é assim, por meio da revelação, ou por meio da razão, como alguns creem. Ou seja, é o homem procurando por si mesmo chegar a uma conclusão. Nós cremos na revelação de Deus. Deus se revelou a nós. Inúmeros filósofos, intelectuais, eles creem na razão. É o homem procurando por si só chegar a uma determinada conclusão. Como, por exemplo, acerca do homem. Por que isso é tão perigoso? Ora, isso vai influenciar toda a sua vida. Se você, por exemplo, o que é o homem? Se você tiver uma definição correta, a definição que você seguir vai influenciar, até mesmo na criação dos seus filhos, até mesmo na medida que você vai tomar contra si mesmo ou contra o próximo, isso vai influenciar. Por exemplo, Paulo diz que nós somos pecadores, todos nós aqui, sem exceção, do mais novo ao mais velho. Nós éramos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos são pecadores. Mas por que Paulo chegou? Como Paulo chegou e teve essa afirmação? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um que faça o bem, nenhum sequer. Como Paulo chegou a essa conclusão? Porque ele parou lá na sua escrivaninha e começou a pensar? Claro que não. Foi porque Deus se revelou a ele. Porque Deus falou a ele. Por isso Paulo apenas repassou a mensagem que Deus lhe deu. Como ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 12. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, todos os seus ensinos, todos os livros doutrinários, as cartas ali instruindo a igreja de Deus, foi porque Jesus se revelou a ele. Isaías não diz, olha, depois de muito ler, de muito avaliar, cheguei a uma conclusão da falência de vocês como seres humanos. Não, não. Deus disse. O Senhor disse. A razão, o homem trata dessa maneira. Os homens estudaram, avaliaram e chegaram a várias conclusões. Como nós olhamos aí hoje. Muitos não se submetem à palavra de Deus porque decidiram ouvir o que os filósofos, o que a razão está gritando a cada dia mais. Isso é a filosofia. O homem, através da sua mente, tentando descobrir a vida e os significados da vida, as dificuldades da vida. Ou seja, o debate em busca da verdade. Só que a grande pergunta é o seguinte, os homens são falhos. Os homens têm uma mente limitada. Basear toda a sua vida nisso é um grande risco. Basear a nossa vida em homens com uma mente limitada e falhos como nós. E quantas vezes nós vemos isso na história?
do homem, da civilização humana. As pessoas rejeitaram a revelação. O homem rejeitando as Escrituras. O homem rejeitando a palavra de Deus. Qual o resultado? Ora, tudo foi por água abaixo. O negócio desandou. Quando você olha para a história e você vê quando as pessoas simplesmente abandonaram as Escrituras, a revelação, a palavra de Deus, as coisas foram de mal a pior. Leia Isaías, leia Jeremias e você vai contemplar isso. Olhe para a história e você vai ver o quanto que o homem se entrega à podridão quando ele abandona as sagradas Escrituras. Nós temos aí, quando nós analisamos aqui o rei da Síria, o rei ele criou, ele copiou o modelo do altar do povo da Síria. Ou seja, eles são uma superpotência, eles têm o poder, eles estão fortes, então vamos copiar o modelo do altar dele aí, talvez nós ganhemos força. Nós olhamos para a nossa história recente, aí você tem o iluminismo, você tem a Revolução Francesa, todos os sistemas baseados aí no ateísmo. E você olha as pessoas simplesmente se levantando contra a nossa fé, se levantando contra os princípios da palavra de Deus. Ou seja, basicamente o homem se levantando e dizendo, eu não preciso da Escritura. Eu sou o próprio Deus. Eu sigo a minha razão. E quando nós olhamos para o resultado disso, de um homem se achar Deus, de um homem se posicionar como um Deus, eu não preciso das Escrituras, eu não preciso da revelação, eu tenho a razão. Você olha aí o resultado disso. Mais de 100 milhões de mortos no século passado. Quando nós olhamos hoje, por exemplo, para a família, a criação de filhos, o homem simplesmente, a maioria deles, rejeitaram a revelação de Deus. Rejeitaram a palavra de Deus. Ora, Deus diz, a sua palavra, Deus se revelou a nós por meio das Sagradas Escrituras, e está de forma bem clara, bem categórica, que o homem é maligno, o homem é completamente depravado. A queda o afetou por completo. Ou seja, o homem é mau. O homem é mau e ele precisa de punição. Aí vem os filósofos, vem os intelectuais, eles dizem, não, o homem é bom. O homem precisa apenas de uma educação. O homem precisa apenas de um diálogo, ele não precisa de punição. E nós temos o resultado. Se você olhar para as gerações passadas, as gerações dos nossos avós, por exemplo, os filhos respeitavam seus pais. Os filhos respeitavam os pais. Aí você olha para a geração, talvez, de seu pai, ou a sua geração, que os filhos tratam os pais de qualquer maneira, dirigem a palavra aos pais de qualquer maneira. Antigamente os filhos respeitavam os pais, porque eles eram disciplinados, como diz a Escritura, e nós devemos criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. A Escritura diz que o pai que ele retém a vara, ele não ama o filho. E há inúmeros princípios da palavra de Deus de como você deve criar os seus filhos. E não apenas de como você deve criar os seus filhos, mas de como você deve conduzir a sua casa, de como você deve conduzir a sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus, está aqui para nos conduzir em todas as áreas de nossa vida. Aí você olha, e eles simplesmente negligenciaram a palavra de Deus, rejeitaram a revelação de Deus. E aí, ao invés de nós termos filhos que respeitam seus pais, hoje o que nós temos é filho batendo em seus pais. É o filho levantando a mão para dar um tapa no rosto do pai, ou dos avós e por aí vai. Ou seja, eles rejeitaram a revelação. O resultado está aí. Todas as vezes que o homem rejeita a palavra de Deus, ele não se submete à palavra de Deus, é exatamente isso que ele vai se deparar. Com a desgraça, a miséria e o infortúnio. Acerca da eternidade, eles rejeitaram a revelação do céu, sobre o céu. Muitos se levantaram e dizem, não há nada depois. Mas a pergunta é, você foi lá? Homens intelectuais como Platão tentaram explicar o pós-morte. Mas com qual autoridade ele tem? Com que propriedade ele pode falar acerca do pós-morte? Ele morreu, ele não voltou. Então não tem autoridade para falar do pós-morte. O único que pode falar e fala com propriedade acerca da eternidade é o nosso Senhor. Jesus Cristo, que deixou de forma bem clara, bem categórica, após o corpo descer à sepultura, só há dois caminhos que são irreversíveis. Ou é tormento eterno,
ou é vida eterna, ou é conhecer a Deus por toda a eternidade, ou irá sofrer por toda a eternidade. Ele pode falar com propriedade. A morte não pôde detê-lo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Mas o homem rejeitou, por isso sofre. Quantos vivem angustiados, infelizes, possuem riquezas, propriedades, e mesmo assim vivem completamente angustiados. Ou seja, o homem fez um altar de si mesmo e se ajoelhou. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor, não te estribes no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Eu sei que aí pode surgir algumas dúvidas, né? Mas pastor, as outras religiões também dizem que Deus falou com eles. Ora, basta você checar a profecia desses homens. Só você parar e analisar, sejam os testemunhos de Jeová, sejam os mormons, esses homens que dizem falar em nome de Deus, basta você analisar as profecias deles. Falharam, ruíram. Ora, eles não acertaram. Como eu posso crer que eles vão acertar acerca do amanhã, da eternidade? Inúmeras profecias que eles disseram ser da parte de Deus falharam. Você acha que Deus se esqueceu do que ele havia dito? Como eles dizem que Deus disse a eles? Claro que não. Somente acerca de Cristo, mais de 300 profecias se cumpriram. Você olha para Isaías, inúmeras profecias se cumpriram. Essa é a grande diferença do cristianismo bíblico verdadeiro para todas as outras religiões. As profecias se cumpriram. Alguns podem dizer, os discípulos mentiram. Ora, o que eles ganharam? O ser humano ele mente para tirar benefício de algo. Os discípulos morreram simplesmente por dizer: eu vi ele morto na sexta, ressurreto no domingo. Eu vi esse homem pendurado no madeiro, mas a morte não pôde detê-lo. Esses homens, a maioria foram mortos, perderam seus bens, suas propriedades, até mesmo seus filhos, por dizerem isso: eu vi ele morto e ressurreto. Por isso, meu irmão, nós existimos para nos submetermos às Sagradas Escrituras. Ou nós nos submetemos às Sagradas Escrituras, ou você está sendo guiado pela sua mente, pela sua própria razão, ou você estará sendo guiado pela cultura vigente em nosso país. Por isso, todas as vezes nós devemos nos prostrar diante das Sagradas Escrituras, pedir para Deus ter misericórdia de nós e abrir os nossos olhos. Senhor, que eu possa de fato ser impactado pela Tua Palavra e me submeta à Tua Palavra, em todas as áreas de minha vida. Meu irmão, se não há Deus, nem revelação, se Deus não se revelou a nós por meio de Sua Palavra, o que é a verdade? Se Deus não se revelou, sem Deus, sem a Escritura, tudo vira relativo. Ora, se não existe um Deus, se não existe a revelação, como saber o que é verdade? Como saber? Ora, com Deus e a Escritura, você tem um padrão, você tem um ponto de referência. Sem Deus, onde está a sua referência? Onde está a sua referência? Como saber se isso aqui é verdade? Porque hoje tudo é relativo. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o Renato. O que pode ser certo para mim pode ser, se não existisse Deus, para ele pode ser errado. Ou seja, é algo relativo. E essa é a ideia. Isaías está dizendo aqui, olha, a visão, o que eu estou trazendo para vocês foi porque o que o Senhor disse. Deus disse isso. Então, meu irmão, por isso que nós ficamos com a Escritura. Ficamos com a palavra de Deus. Por mais que nós possamos ter, e tivemos aí ao longo da história, inúmeros servos de Deus, pessoas abençoadas por Deus para nos instruir. Por isso que nós sempre ficamos com a Escritura, que é a palavra de Deus. Os homens são falhos, e podem durante o trajeto falarem absurdos. Por isso nós ficamos com as Sagradas Escrituras. Ou seja, nós não ficamos com a visão do que um professor disse acerca de algo. É o que a Escritura diz acerca disso. Nós não ficamos com a ideia, com a visão do que um professor disse acerca da sociedade. Ele disse, olha, a sociedade é desta maneira. Não, nós ficamos com o que a Escritura diz. O homem é completamente maligno e depravado. Nós não ficamos com a visão de nossos pais, se ela não
não está baseada na Escritura, nós não ficamos com a visão de nossos pais. Nós ficamos com aquilo que está nas Sagradas Escrituras, aquilo que Deus revelou a nós. Nós nos prostramos diante da palavra de Deus. Então, quarto e último princípio, para a gente encerrar aí, o povo não entende, né? Como diz aí o verso 3. O boi conhece o seu proprietário, o jumento, o coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O pecado está sempre associado aí à ignorância. Romanos capítulo 1, verso 18, Paulo está dizendo isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Ou seja, não era a falta de informação, mas era um desejo de ocultar o conhecimento. Como eu li aqui no Salmo 14, verso 1, o ateísmo ele é uma tolice, mas é passado aí como um ar de intelectualidade, né? O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Ou seja, é passado como um ar de intelectualidade. Nós vemos aqui que Isaías nos dá exemplos de animais estúpidos. O boi e o jumento, ele diz, até eles conhecem o dono. Até eles sabem quem é o seu dono. O boi é estúpido para muitas coisas, mas até reconhecer o dono ele reconhece. Coisa que muitos não conseguem. Alguns homens se acham inteligentes para muitas coisas, mas não sabem o mais importante. Eles não se submetem à palavra de Deus. E, como desconhecem o Criador, eles desconhecem a si mesmo. Como eles não conhecem o Criador, eles acabam desconhecendo a si próprios. Interessante que aqui em Isaías capítulo 6, do verso 9 ao 11, diz que o povo não iria entender mesmo. O povo não iria entender, pelo menos até um determinado momento. E o autor explica por quê. Ou seja, até o juízo vir sobre eles. Eles não vão compreender, eles não vão entender até que o juízo venha sobre eles. Ou seja, pelo menos por um dado momento eles não iriam compreender. Como diz Isaías no capítulo 6, versículo 11, ele diz: Então eu disse, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra completamente desolada. Hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo, né? Sempre há jeito, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Esqueça disso. Dobre-se diante de Deus hoje, porque é hoje que Deus está te dando a oportunidade. Você não sabe se amanhã você estará de pé. Você não sabe se após você sair da porta deste prédio, se você vai estar vivo. Então é hoje que Deus está te chamando. É hoje que Deus está te ordenando para que você prostre-se diante dele. Esqueça essa ideinha. Deus sempre há jeito. Deus não desiste de você. Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, vai chegar um determinado momento que não vai ter como buscar. Você não vai achar. Então é hoje, a ordem é hoje, para que nós possamos nos dobrar diante dele hoje. Você se lembra do povo de Israel? Chegou um dado momento, Deus diz, não, vocês não vão entrar. Vocês já tiveram chance, vocês não vão. A porta está fechada. É simples assim. E Isaías capítulo 24, do verso 8 ao verso 9, diz o seguinte: O ressoar dos tamborins parou, o barulho do povo em festa cessou, e a alegria da harpa acabou. Já não bebem vinho ao som das canções, a bebida forte é amarga para os que bebem. A cidade de Folias está destruída, todas as casas estão fechadas, de modo que ninguém pode entrar. Gritam nas ruas por falta de vinho, toda alegria acabou, o prazer da terra já se foi. E é exatamente isso o que Deus diz acerca de cada um de nós.
se você andar de maneira impenitente, se você trilhar os seus caminhos longe do Senhor, se você viver de forma ímpia, você sempre vai se deparar com a miséria, desgraça e infortúnio. Sempre será assim. Mais cedo ou mais tarde. E nem estou falando acerca da condenação eterna. Mas a boa notícia sempre é, se houver um arrependimento genuíno, se houver arrependimento verdadeiro, sempre haverá um Deus para nos socorrer. Se nós nos prostrarmos diante dele, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Interessante que aqui Isaías diz, criei filhos e os fiz crescer. Assim Deus chama o seu povo. Deus é o Criador de todos nós. O cristão é filho de Deus. Meu irmão, ninguém se importa mais com a sua existência do que aquele que te criou. Lembre-se disso. Ninguém se importa mais com a sua existência do que aquele que te criou. Ora, nós enfrentamos inúmeras coisas na vida. Eu penso várias vezes, eu posso estar vindo para o culto, posso morrer. Ou posso dormir e não acordar. Simples, a vida é assim. A vida é breve. E aí? Como é que vai fazer? A vida continua. Claro. Pode ser que alguns da família chorem. Pode ser que alguns chorem. Mas e aí? Vai chorar a vida inteira? Não, a vida continua. A vida continua. Sempre vai ser assim. Os homens podem estar conosco hoje. Amanhã eles podem não estar mais. Às vezes você pode mudar de cidade, eu posso mudar de cidade, e aí? Eu posso me esquecer de você, ou você se esquecer de mim, ou de qualquer outra pessoa. A vida é assim. Então lembre-se disso. Ninguém se importa mais com a sua existência do que aquele que te criou. Pense numa pessoa que te ama, por exemplo, como os nossos pais, ou alguém que te ama, pessoas boas que te amam. Meu irmão, são a expressão do amor de Deus a você. Até essas pessoas que te amam, que Deus colocou ao seu lado, são a expressão do amor de Deus a você. Porque lembre-se disso. Até mesmo antes de você nascer, seus pais, Deus já te planejou. Ou seja, nós não podemos viver longe de Deus. A nossa existência não pode ser explicada ou vivida longe de Deus. Lembre-se disso. Por isso, hoje é o dia de nós nos prostrarmos diante dele. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que Deus está te dando, de você se prostrar diante dele e buscá-lo com todo o seu ser.